Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 1º de fevereiro de 2024, quinta-feira, precisamente às 8 horas e 5 minutos, oportunidade na qual julgaremos 49 feitos em mesa, além dos 36 já finalizados no dia 29 de janeiro, em julgamento virtual. Cumprimento desembargador Glauber Rego, o doutor Ricardo Tinoco, e dou boas-vindas à doutora Darcy de Oliveira, segunda procuradora de Justiça, que hoje está estreando neste prédio, não na Câmara, mas neste prédio. E também boas-vindas ao retorno da doutora Ana Cláudia, né? Nossa eterna secretária de sessões. De igual forma, cumprimento todos os causitos presentes e por videoconferência, na pessoa do doutor Gustavo Moreira. Estendo os meus cumprimentos à senhora Camila, senhorita, a doutora Camila Carvalho Leite, assessora do nosso gabinete, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários e colaboradores. Cumprimento igualmente o nosso grupo de segurança, na pessoa dos sargentos Flávio e Rubens, que estão a garantir os trabalhos no dia de hoje. Passamos à ordem administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Eu aprovo, desembargador Glauber. Também, senhor presidente, aprovo. Doutor Ricardo Tinoco. Também aprovo, senhor presidente. Expediente, senhora Ana Cláudia. Expediente. Excelência, ofício 003/2024, Natal, 29 de janeiro do ano em curso, o excelentíssimo senhor desembargador Amaury Moura, agradecendo a moção de congratulações pela passagem do seu natalício somente. Pois não, indicações e propostas. Apresento um voto de congratulações pelo aniversário do desembargador Rafael Godeiro, que ocorrerá exatamente no dia de hoje. Desembargador Expedito Ferreira, no dia 24. No mais, proponho o voto de pesar pelo trágico falecimento do advogado, a doutora Brenda dos Santos de Oliveira, ocorrido na terça-feira, 30 de janeiro. E assim sendo, apresento o voto de pesar e sentimento a toda a família lutada da jovem causídica, assassinada, pelo que se informa, no exercício da advocacia. Submeto as minhas propostas à votação, desembargador Glauber. Eu me somo à proposição formulada por Vossa Excelência e esse trágico homicídio que aconteceu lá na comarca de Santo Antônio. Isso entristece a todos nós, a magistratura, considerando que a advocacia é essencial, né, a realização da prestação jurisdicional. E uma jovem, me parece com 26 anos de idade, iniciando a sua carreira, é mais um fator para nos entristecer e preocupar. Então é isso, presidente. Eu me somo a Vossa Excelência e aprovo aí. Doutor Ricardo Tinoco. Eu, por igual, senhor presidente, me somo à proposição de Vossa Excelência, fazendo das palavras do desembargador Glauber as minhas e renovando essa preocupação com o cenário que muito impõe às instituições um olhar mais cuidadoso acerca da preservação da vida daqueles que atuam perante o Poder Judiciário e que integram também o Poder Judiciário. Esse tripé magistratura, Ministério Público e Advocacia atuam em coordenação. E um fato como esse realmente sobreleva o cuidado para que situações semelhantes não se repitam, fazendo com que a advocacia seja preservada e todos aqueles que se sintam vocacionados a atuar na condição de advogados se sintam seguros
para o exercício de suas missões. Era esse acréscimo que eu gostaria de fazer. Depois, para indicações e propostas, passa a palavra do vereador Glauber Rego. Senhor presidente, Vossa Excelência, não seria o caso de passar a presidência, mas certamente vai se abster de votar nessa proposição que irei fazer. É que no dia 20 de fevereiro agora, doutor Ricardo, nós temos os festejos do natalício aí do nosso presidente Desembargador Saraiva Sobrinho. E tem aí esse mês de fevereiro, que é um mês alegre, né? Festivo, carnaval, então que tenha muitas alegrias aí no novo ciclo. Continue com o seu trabalho brilhante que tem sido realizado e que Deus continue iluminando a sua vida, amigo. Amém. A sua vida e a sua família. Então, parabéns, e a proposição que faço esse voto de congratulações aí com o nosso presidente, desembargador Saraiva Sobrinho. Então, muito obrigado. Feita a proposição. Eu quero aproveitar também o ensejo para expressar a Vossa Excelência, desembargador Saraiva, minhas felicitações. Vossa Excelência que tão bem vem conduzindo os atos de organização e de preparação e de julgamento, sobretudo, dessa Câmara Criminal. De desejar muita saúde, muita paz e que, como bem disse o vereador Glauber, esse seu novo ciclo seja muito bem vivido. Receba o meu abraço e parabéns. Muito obrigado, vereador Glauber. Muito obrigado, doutor Ricardo. Ainda alguma proposição, vereador Glauber? Não, nenhuma outra, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também não, senhor presidente. Doutora Darcy, conceda a palavra a Vossa Excelência. Bom dia, Excelência. Eu quero registrar os meus agradecimentos pelos votos de boas-vindas, e estou gostando do prédio, que eu não conhecia ainda, infelizmente, né, porque não houve oportunidade realmente. E eu quero me acostar aos votos de pesar pela morte da advogada, porque realmente a gente que trabalhou muito no interior sabe que é uma dificuldade, é uma violência tão grande que é triste ver esses registros de violência e de tragédia. Verdade. E no mais, desejar um bom trabalho a todos. E vamos lá, Excelência. Obrigada. Registrando que a doutora Darcy passará o mês de fevereiro conosco. E ele quer. Conferência de assinatura de acordo eu não tenho, do vereador Glauber. Também não, senhor Doutor presidente. Ricardo Tinoco. Bem não, senhor presidente. Pois não. Abrimos a ordem jurisdicional, inicialmente com o processo número 14 da pauta da relatoria do desembargador Glauber Rego. Está em mesa, senhor presidente. Melhor dizendo, Excelência. Seria o 25. Sim, o 25. Porque o advogado chegou primeiro, eu costumo dar essa prioridade a quem. Mas é da minha relatoria. 25 é da relatoria de Vossa Excelência. Porque o advogado chegou primeiro, eu costumo tranquilo. dar preferência. Apelação criminal 0800 250 46 2023. Apelante Nélio Flor dos Santos, advogado doutor Gustavo Moreira. O feito está em mesa, o doutor Gustavo pode comparecer à tribuna. E a partir de agora, Vossa Excelência disporá de 10 minutos. 15 minutos, melhor dizendo. Que é apelação criminal. Bom dia, Egrégia Corte. Bom dia, cumprimentos ao presidente da Câmara, Saraiva Sobrinho, procurador de Justiça, Dr. Darcy, meus cumprimentos, Dr. Desembargador Glauber Rego, ao juiz doutor em substituição Ricardo Tinoco, e também queria reiterar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, o pesar, as condolências, em homenagem, em memória à colega advogada que foi brutalmente assassinada, doutora Brenda. Vejamos, aqui se trata de um recurso de apelação, qual a sentença merece alguns reparos para a boa aplicação do direito.
primeiro ponto aqui, qual pede conhecimento e provimento para fins de reforma, é a respeito da dosimetria aplicada pela magistrada Có, qual contrariou de praxe dos tribunais e também, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração foi em contramão à fração de 1/6 ou, no entendimento de 1/8, majorando, do outro lado, em 1/3 em apenas uma das circunstâncias judicial, na dosimetria, qual restou fixado, acomodado, a pena final em 2 anos e 6 meses. E a defesa, nas razões, entende que houve um prejuízo de 2 meses a mais em desfavor do apenado, do ora apelante. Dessa forma, merece reparo, uma vez que, nas contrarrazões do Ministério Público, deu razão à defesa, assistiu razão à defesa e, abro aspas aqui, da página 3, qual a douta promotora apontou: verifique-se que assiste razão ao apelante, considerando que a jurisprudência tem decidido no sentido que deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao agente. No caso em tela, considerou apenas a personalidade do agente. Citou a 5ª turma também, Superior Tribunal de Justiça. E dessa forma, como não foi especificado pela juíza Có a forma matemática para utilizar essa fração, como não foi especificada, e contrariando o praxe de 1/6 e considerando em 1/3 a majoração, a valoração negativa em apenas em uma das circunstâncias judiciais, dosimetria, merece a reforma considerando a reforma aqui, considerando, afastando esses 2 meses a mais da fração. Vencido esse primeiro argumento, a pena ficaria acomodada em 2 anos e 4 meses. O segundo ponto aqui é a respeito da reincidência, que essa defesa não tem problema nenhum em retificar que os argumentos lançados nas razões de apelação, qual se tratava de um processo de execução que constava a data de 2010 no CEU, e por um equívoco a defesa apontou o afastamento da reincidência, mas não tem problema nenhum aqui, a gente trabalha com a verdade e eu faço a retificação, mas do outro lado mantém todas as demais teses das razões de apelação. E passo adiante quanto à detração na forma do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, e quanto ao regime aberto. Vejamos. Infelizmente, também merece reparo que na sentença da juíza Có não foi considerado o tempo qual o apelante esteve encarcerado. Uma vez que na data da sentença, dia 23 de setembro de 2023, deveria ser considerado o desconto para fins de detração 7 meses e 27 dias. Mas não foi considerado e, na atualidade, dia 26 de janeiro de 2024, se trata de um apelante que se recorre preso, ele atualmente possui 1 ano de prisão preventiva. Com mais esse desconto, com o redimensionamento da pena, ficaria em 1 ano e 4 meses. Passo adiante, como consectário lógico, 1 ano e 4 meses, pede a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, uma vez que se trata de um crime sem violência, grave e ameaça, e as medidas cautelares diversas da prisão, por uma pena de 1 ano e 4 meses, se revela bem mais razoável, privilegiando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da prisão como última ratio,
em face também privilegiando o princípio da subsidiariedade, da fragmentariedade, da intervenção mínima. Não há necessidade de se manter encarcerado um apelante com a pena, ainda que não fosse apontadas as teses já aqui combatidas, que se fosse a pena de 2 anos e 6 meses, ainda a prisão já era desarrazoada. Não era proporcional. Com 1 ano e 4 meses, o princípio da proporcionalidade, a prisão como exceção, a liberdade como regra, um crime sem violência e grave ameaça, não se faz necessário a manutenção do cárcere, o qual, em razões aqui, também pugna, pede-se pela revogação da prisão preventiva do ora apelante, qual refuta os argumentos lançados pelo Ministério Público, que utilizou de um processo já extinto no CEU, um processo que foi extinto pela pretensão da pretensão executória, um processo já extinto, arquivado atualmente, e utilizou de um processo arquivado que não tem nenhuma vinculação com os autos aqui em apreço em julgamento, para fundamentar a manutenção da preventiva. O Ministério Público, data máxima vênia, deveria fundamentar, diante a regra do Código de Processo, de acordo com os pressupostos e requisitos, no caso em apreço, e não utilizar de outro processo que se encontra extinto para fundamentar a manutenção do cárcere. Dessa forma, o fundamento para assegurar, o requisito para assegurar a aplicação da lei penal não se sustenta. Não foi fundamentado de acordo com esse crime, das razões do apelante, foi fundamentado de um processo estranho ao que está sendo julgado. Uma pena acomodada inferior a 4 anos, ainda que em reincidente. Atualmente, o apelante não deve nada ao Estado, tramita em seu desfavor mais um processo somente que também está pautado aqui, outra apelação para ser apreciada, mas não tem nenhum outro processo pendente, não há pena pendente, ele somente responde a outro processo. Então, não atende à proporcionalidade, a manutenção do cárcere, nesse caso, qual merece reforma, dentro da razoabilidade. Por fim, a defesa do apelante, aqui nas presentes razões, passeando pelas teses já apontadas, requer a reforma da sentença, a hora que guerreada, para que seja retificada a pena base imposta pela juíza Có, com data máxima vênia, em estar dissonância com a fração aplicada de praxe dos tribunais e do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, perdão, e bem como consectário lógico, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a revogação do cárcere do apelante e principalmente a consideração do tempo da prisão provisória, atualmente de 1 ano, que deve ser descontado para fins de detração, nos moldes do artigo 387, parágrafo 2º do nosso diploma processual penal. Agradeço a oportunidade de sustentar perante Vossa Excelência. É um grande apreço aqui estar sustentando essa sagrada tribuna. E meu muito obrigado. E requer o conhecimento e o provimento das seguintes razões para as reformas pleiteadas. Agradecemos a Vossa Excelência. E enquanto relator, disponibilizei o voto aos eminentes colegas. E resumidamente, digo na ementa penal e processual penal, APCRIM, uso de documento falso, artigo 304 do CP, édito condenatório, excesso no arbitramento basilar,
estrita observância da diretriz de 1/8, sugerida pelo STJ, tese impróspera. Mudança do regime inicial, estrita observância ao artigo 303, parágrafo 3º do diploma repressor, impossibilidade. Intento revogatório da custódia preventiva, subsistência dos requisitos da cautelar, devendo, contudo, ser adequada à modalidade do regime para o aberto, ajuste impositivo. Detração, matéria feita ao juiz executório, decide modificada em parte, conhecimento e provimento parcial. Então, encaminhei o voto nesse sentido e colho agora o voto do desembargador Cláudio Rego. Vossa Excelência está modificando o regime Para o aberto. para o aberto. A circunstância judicial desfavorável foi a personalidade. Foi a única. Não é isso? É isso, é. Personalidade. Só um minutinho. 1/8. Senhor presidente, eu pedi vista nisso. Dar uma Pois não. Doutor Ricardo Tinoco, aguarda. Eu já havia lançado, mas vou aguardar Pronto. o voto vista para reexaminar também a matéria, embora já tenha inicialmente aderido à posição de Vossa Excelência, mas em respeito ao que o desembargador Glauber irá crescer, eu fico aguardando o voto vista. Ok, após o voto do relator pelo conhecimento e provimento parcial da apelação, pediu vista dos autos o desembargador Glauber Rego, enquanto o doutor Ricardo Tinoco disse que aguardaria o voto vista. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. O seguinte é Senhor exatamente... presidente, antes de Vossa Excelência fazer o pregão do seguinte, deixe-me só. No 27 tem um pedido de adiamento. Vossa Excelência Esse processo estava na pauta virtual, aí foi feito um requerimento para fazer pedindo o adiamento, né? Só que já tinha o pedido de sustentação oral. E aí depois veio o pedido de adiamento dessa sessão de hoje, em razão de que o advogado único habilitado nos autos tem uma audiência agendada anteriormente na comarca de Santo Antônio. Pois não, Vossa Excelência E também lá é o único habilitado. Então eu vou está deferindo, acolher né? o pedido e adiar para a sessão seguinte, Eu senhor acompanho presidente. Vossa Excelência, doutor Ricardo. Também, senhor presidente. É o 27. Pois não, Excelência, já está registrado. A desembargadora Berenice Capuchu, convocada para integrar o quórum de 3 feitos, no qual eu manifestei inspeção, já está presente através do videoconferência. São os processos 1, o 13 e o 39. Eu vou passar a presidência 13 e 39. Ela vai atuar nos 3. Tá bom. 13 e 39. Perfeito, senhor presidente. Então eu passo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado. Muita honra, assumo a presidência. Dou as boas-vindas à desembargadora Berenice, que participará, né, do julgamento desses 3 processos em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho. E o primeiro deles é o número 1 da ordem cronológica, é o habeas corpus número 81, 5257, dígito 97, ano 2023. Impetrante, Dr. Vinícius Bezerra. Paciente, Glenda Ionara de Paiva Torres. Autoridade coatora, juiz de direito da Judocrim. O relator é o Dr. Ricardo Tinoco. E, como dito, tem a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho. Vogais, desembargador Glauber, desembargadora Berenice. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor presidente. Tem sustentação oral, Ana Cláudia? Requerimento não tem sustentação oral. Então, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vou fazer a leitura sucinta da ementa, que assim diz: constitucional e processual penal. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar. Paciente acusada de integrar organização criminosa, Operação Medellín. Supostas práticas delitivas que se amodam às figuras típicas previstas no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850, de 2013, e no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613, de 98.
pretensa nulidade das medidas cautelares decretadas, quebra dos sigilos de dados telefônicos, telemáticos e bancários, por se basearem apenas em denúncia de outros autos e pela ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário da paciente, não acolhimento. Decisões fundamentadas em elementos concretos da prática delitiva obtidos durante as investigações. Coleta de dados bancários alcançada pela autorização judicial de quebra de dados telemáticos. Esvaziada assim a tese de legalidade das referidas medidas e dos atos provenientes destas. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem conhecida e denegada. É como voto, senhor presidente. Doutora Berenice, como vota Vossa Eu Excelência? acompanho o relator, Excelência. Eu também, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 13 na ordem cronológica, é o HC número 800567, dígito 62, ano 2023, impetrante Dr. Alan Cleiton Pereira de Almeida, paciente Hudson Marinho da Silva, autoridade 14, juiz de direito da primeira vara regional de execução penal. Eu sou o relator, processo em mesa. Tem sustentação oral, Ana Cláudia? Não temos. Então, o meu voto é no sentido... Fazer a leitura da emenda também, de forma resumida. Constitucional e processual penal, habeas corpus, execução penal, regressão cautelar de regime prisional, cometimento em tese de novo crime durante a purgação da pena. Temos uma preliminar suscitada pela terceira Procuradoria de Justiça, que eu estou acolhendo, não conhecendo do mandamos, habeas corpus utilizado como substituto de recursal, no caso aqui agravo em execução penal, jurisprudência pacífica no STF, STJ e neste tribunal, não conhecimento da ordem, a ausência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. Então, eu estou aqui acolhendo a preliminar suscitada pela terceira Procuradoria de Justiça, não conhecendo da ordem. É o meu voto, doutor Ricardo Tinoco. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Berenice. Também, Excelência, acompanho o relator. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 39 é o HC número 800441, dígito 12, ano 2023. Impetrante, Dr. Alan Cleiton Pereira de Almeida, paciente Francisca Aureliane de Oliveira, autoridade 14, juiz de direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal, relator, Dr. Ricardo Tinoco. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa. Como vota Vossa Excelência? Tá, aliás, desculpe, tem sustentação oral, Ana Cláudia? Não temos. Então, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, assim diz a emenda constitucional e processual penal, habeas corpus liberatório com pedido liminar. Denúncia pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado. Pretensa ilegalidade da prisão preventiva por ausência do exercício regular do direito da profissão. Inexistência de imposição legal a esse respeito. Não acolhimento. Legalidade dos atos processuais praticados antes da decretação da prisão cautelar pelo juízo ACOR. Pleito de revogação da custódia cautelar. Alegada ausência dos requisitos autorizadores. Concedida a liberdade provisória nos autos de ação penal contemporânea aos fatos objetos da presente ordem de habeas corpus. Réu que permaneceu em liberdade por período significativo, sem notícia de reiteração delitiva. Possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos 1, 4 e 9 do CPP. Ordem conhecida e concedida em parte. É nesse sentido o voto, senhor presidente. Desembargadora Berenice. Como vota Vossa Também, Excelência? Excelência, acompanho o relator. Do mesmo modo, faço, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo, Ana Cláudia? Então, agradeço a presença da desembargadora Berenice e devolvo a presidência ao nosso presidente. Fato de direito. Eu reassumo e agradeço a presença da desembargadora Berenice, sempre nos atendendo em oportunidade como essa. Muito obrigado, Excelência. O seguinte é o 14. Bom dia para todos. Pois não? Licença. Um bom dia para todos e para dizer que estou à disposição. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Prazer. O seguinte é o 14 da relatoria do desembargador Glauber Rego. O que
que eu já tinha anunciado, 0800 242 54 2024, impetrante Rubens Matias de Souza Filho, paciente Joetson Bandeira de Souza. Em mesa, você já anunciou, não é isso, Excelência? Isso, senhor presidente, está em mesa. Doutor Rubens presente, você dispõe a partir de agora de até 10 minutos. Bom dia, excelentíssimo presidente da Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, o eminente relator, desembargador Glauber Rego, o eminente juiz convocado Ricardo Tinoco, aos servidores e advogados que estão aqui nesta sessão, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de habeas corpus, que tem como paciente o senhor Joerderson Bandeira, que foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e se encontra até o presente momento enclausurado devido a uma prisão preventiva decretada em audiência de custódia pela conversão do flagrante em preventivo. Excelência, a questão aqui de fundo é a questão do comprometimento da ordem pública, do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. A autoridade coautora, que nesse caso aqui é o juiz custodiante, ele fundamentou o comprometimento da ordem pública pela ousadia do delito e pela quantidade de droga apreendida. Eu cito aqui, inclusive nas minhas sustentações orais, eu sempre cito esse trecho que é do jurista Walter Nunes, no livro dele de processo, que ele cita que o comprometimento da ordem pública, ela perfaz a questão da possível reiteração delitiva do ora flagranteado ou do ora acusado. E ao analisar os autos aqui, percebe-se que trata-se de um paciente de 22 anos, primário, bons antecedentes, residência fixa, e que a quantidade de entorpecentes ora apreendida com ele não foi de tanta relevância, considerando os precedentes dos tribunais superiores, tendo em vista que foi apreendido em média aproximadamente 3 quilos de entorpecentes. Ao analisar atentamente o auto de prisão em flagrante, percebe-se que houve o desvencilhamento do entorpecente na hora da prisão, mas foi uma prisão em que não houve resistência por parte do paciente. Ele foi colaborativo no auto de prisão em flagrante, ele cooperou, assumiu a autoria lá que pertencia àqueles entorpecentes. Então, ao analisar todo o contexto fático probatório, percebe-se que a ordem pública, neste momento, ela pode estar, sim, comprometida, mas não ao ponto de se decretar a medida extremada, que seria a prisão preventiva. Eu cito aqui um precedente do ministro Olindo Menezes, quando ele passou pela sexta turma, se eu não me engano, a sexta turma do STJ, em que ele se debruçou num caso de uma apreensão de 311 quilos de cocaína, em que foi apreendido inclusive um grande vasto de entorpecentes. E ele ressaltou no seu voto, e lá no momento da sua proferição do seu voto na sessão, que muito embora realmente a quantidade de entorpecentes ela seja vultuosa, que nesses casos aqui é aproximadamente 3 quilos, a quantidade de drogas por si só ela não é um indicativo de dedicação à atividade criminosa, a participação dele em organização criminosa. E o que justificaria, de certo ponto, a aplicação de medidas cautelares. Inclusive, pode ser até o monitoramento eletrônico, tendo em vista que ele estaria sobre a observância do Estado pelo monitoramento eletrônico. Nesse caso, Excelência, de forma bem sucinta, já que o caso não demanda maior complexidade, essa defesa entende que a prisão preventiva, a medida extremada, desrazoável, desproporcional ao caso concreto, e que as medidas cautelares de 319 supriria o caso, amenizaria, de certa forma, o comprometimento da ordem pública pelo 312, e é como encaminha a defesa, Excelência. Agradecemos, Vossa Excelência. Boa palavra, eminente relator. Senhor presidente, doutor Rubens, sempre exercendo o seu mistério aí com bastante destaque. Mas o caso concreto, senhor presidente, eu mais uma vez hoje, antes de iniciar a sessão, revisei o caso e me chamou a atenção. Não são 22 anos, me parece 27. Ele é do ano de 1994.
1997, então, 1997, então tem 27 anos de idade. Eu sempre me preocupo com essa pouca idade e associado a isso o exercício de alguma atividade laboral, que não me parece ser também o caso dos autos. Tem um depoimento da namorada do paciente que é bastante esclarecedor, ainda nesse ambiente preliminar aí, em que não se há um julgamento de que seja ele culpado. Mas, seu presidente, e disse ela que a droga pertencia a ele, era uma quantidade bastante significativa, 3 quilos, de que ele, nas conversas que tinha com a namorada, dizia que vivia do crime, ou seja, em liberdade, a ordem pública está em risco em razão de uma pessoa que vive do crime. A reiteração é natural no seu cotidiano. Então, senhor presidente, com esses detalhes eu enxergo aí a rigidez da decisão combatida e conheço e denego a ordem, senhor presidente. É o meu voto. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade de votos. Muito obrigado, doutor Rubens. O seguinte a minha relatoria é o número 2 da pauta, habeas corpus 0800-563-25-2023, impetente Rodrigo Escócia de Melo, paciente Francisca Amanda da Silva. O doutor Rodrigo está nos assistindo, é isso? Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, excelência, estou sim. Os senhores me ouvem bem? Estamos ouvindo bem, doutor Rodrigo. O feito está em mesa, doutor Rodrigo. Vossa excelência dispõe a partir de agora de até 10 minutos. Ok, excelência, obrigado. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta colega da Câmara Criminal e também relator do presente habeas corpus, a quem eu saúdo, pelo qual eu saúdo a todos os integrantes desta Câmara. Bom dia à doutora subprocuradora, Procuradora-Geral de Justiça, eminentes colegas presentes, tanto online como presencialmente, servidores de justiça. Trata-se de habeas corpus impetrado, excelência, em favor de Francisco Amando da Silva, que encontra-se preso preventivamente desde outubro do ano passado, na qual, na verdade, ele foi preso primeiro temporariamente e, após essa prisão temporária, foi convertido em prisão preventiva. De acordo com as informações prestadas pela autoridade policial, o paciente foi visto em frente à sua residência conversando com uma pessoa que estava dentro de um veículo, o Gol, no município de Caraúbas, e após ser visto pelos policiais, o paciente teria fugido para dentro de sua casa e o motorista do veículo teria se evadido do local. A polícia conseguiu abordar o veículo e na revista pessoal encontrou uma peteca de cocaína dentro do veículo. E de acordo com o motorista deste veículo, ele informou que tinha acabado de adquirir a droga da pessoa de Francisco Amando. Importante frisar que esses policiais estavam no município de Caraúbas na denominada ação Paz, que visava diminuir a mancha criminal na região, em alguns municípios da região oeste. Essa abordagem foi realizada por 8 policiais em 2 viaturas. E sabe-se lá por qual motivo, mesmo estando em eventual estado de flagrância, os policiais optaram por não ir à residência de Francisco Amando, mesmo estando em flagrante, e levaram todos os esforços apenas para conduzir o condutor do veículo que estava em evidentes sinais de embriaguez à delegacia. O delegado de Caraúbas requereu uma busca e apreensão na residência do paciente, bem como sua prisão temporária, que foi deferido pelo juízo de Piso. Nessa busca e apreensão foram apreendidos vários documentos, cheques, cartões de crédito, livros fiscais, livros cadernos de anotações. O paciente ele possui uma lanchonete do ramo de açaí.
No relatório final do delegado, o mesmo informa que todo o material que foi apreendido em nada tem a ver com o cometimento do crime. O usuário, o motorista do veículo que foi preso em flagrante, ele foi procurado pela defesa no trabalho de investigação defensiva, e o mesmo informou que em nenhum momento ele confessou que adquiriu a droga da pessoa de Francisco Amando. Muito pelo contrário. Ele disse que estava embriagado e que não lembra de ter falado nada na delegacia, apenas foi obrigado a assinar um documento. Inclusive, ele foi ao cartório de Caraúbas e prestou essas informações, e na quinta-feira da semana passada reiterou essas informações em audiência de instrução e julgamento. A prisão do paciente ela foi fundamentada pelo fato de que o policial teria fé de ofício ao afirmar que viu a pessoa de Francisco Amando na frente da residência dele, bem como pelo fato do paciente ele ter condenação pretérita pelo crime de tráfico. E assim ele colocaria em risco a ordem pública, e ele fundamentou a prisão preventiva nesse sentido. Pois bem, no dia dos fatos, os senhores me ouvem porque o relógio está parado? Não, você pode prosseguir. Desculpa. No dia dos fatos, o paciente, ele trabalha, além de trabalhar no ramo de venda de açaí, ele trabalha no Hospital Regional de Caraúbas. E no dia dos fatos, no dia 7 de outubro, o mesmo estava de plantão naquele hospital. Informação essa comprovada através de declaração feita de próprio punho pela diretora do hospital, que está nos autos do processo e que sequer foi analisado pelo juízo de piso. Bem como, após essa informação da própria testemunha Lindenberg, que foi a quem, em tese, teria acusado o paciente, ele nega em audiência que tenha feito isso. Ou seja, nós temos um paciente que ele está em prisão preventiva, é acusado pelo tráfico de drogas, onde, na busca e apreensão em sua residência, nada que ligue ao cometimento de qualquer crime de tráfico de drogas foi encontrado, absolutamente nada, e isso está no relatório final do delegado. No momento da prisão do usuário, a polícia, que poderia, caso tivesse interesse, ir até a residência do paciente, uma vez que o mesmo se encontrava em estado de flagrância, não foi. Então, o que a gente tem, excelências, com a máxima vênia, alguém que está preso única e exclusivamente hoje pelo fato de ter uma condenação no passado. Condenação essa antiga, com pena já cumprida. Processo, se não me engano, é de 2013. Então, excelências, em razão de toda essa documentação que está no processo, rogo a vossas excelências que, ao analisar essa documentação, tanto a documentação da diretora do hospital, que constitui um verdadeiro álibi idôneo, informando que o paciente, no momento, na hora dos fatos narrados, estava trabalhando no Hospital Regional de Caraúbas. Se um policial tem fé de ofício, eu quero acreditar com a diretora de hospital, que se dá o trabalho de preencher um documento afirmando essa informação, ela também deve ter, porque ela não iria simplesmente inventar uma história dessa de que o paciente estava no hospital a qualquer custo. Mais uma vez dizendo, a pessoa que disse que teria comprado a droga a Francisco Amando negou em audiência, foi a um cartório de Caraúbas, colocou isso no documento público com reconhecimento de firma e negou em audiência esses fatos. Então, excelências, a única prova que nós temos, em tese, prova que nós temos é o depoimento do policial, e provas comprobatórias que nós temos um documento do hospital informando que o paciente estava de plantão, o depoimento tanto em cartório como em juízo da testemunha informando que em nenhum momento confessou que teria adquirido a cola de Francisco Amando. Então, excelência, nesse sentido, a defesa pede que seja revogada a prisão preventiva, e acreditando que as cautelares no 319 são mais do que suficientes para garantir a instrução criminal. O paciente tem emprego lícito 2, como comerciante da venda de açaí, e trabalha no Hospital de Caraúbas, tem residência fixa no Distrito da Culpa. Acreditamos, excelência, que existem dúvidas suficientes para que esse paciente ele permaneça preso. A documentação que está no processo vai de encontro a tudo que o policial falou. Então, é nesse sentido que pede a concessão da ordem, excelência. Agradecemos a Vossa Excelência, e enquanto relator,
Devo dizer que eu encaminhei o voto pela denegação da ordem. E resumi a emenda do acordo da seguinte maneira: constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.340 de 2016, pleito revogatório, imutabilidade das circunstâncias fato processuais, cláusula rebus sic stantibus, cárcere lastreado na garantia da ordem pública, requisitos da preventiva demonstrado quanto satis, gravidade em concreto do delito aparente visualizado no ato de mercancia, além de caderno de anotações possivelmente relacionados ao ilícito. Contumácia delitiva, míngua de elementos a amparar a permuta pelas medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento não vislumbrado, ordem conhecida e denegada. Como voto de esbarrador Glauber Rego. Acompanha Vossa Excelência, Excelência. só uma questão de ordem, Excelência. Pois não. Vossa Excelência informa ainda que o caderno de anotações provavelmente vinculado ao crime de tráfico de drogas, o relatório final do delegado informa que o material apreendido em nada tem a ver com o cometimento do crime. Pois não, senhor, o voto está posto, Vossa Excelência vai ter acesso a ele e adotará as providências que entender necessárias. Pois não, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, uma vez que a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, senhores. Bom dia. Bom dia. O seguinte é da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, é o número 18 da pauta, habeas corpus 0800-231-25-2024, impetrante doutor Armando Teixeira Rabelo Júnior, paciente MA dos S. Doutor Armando está nos ouvindo? Doutor Armando Teixeira Rabelo Júnior, por favor. Sim, Excelência, estou ouvindo. Está nos ouvindo bem, né? Doutor Ricardo, o processo está em mesa. Em mesa. Pronto, eu estou observando aqui, doutor Armando, que é um processo de segredo de justiça, então eu gostaria que Vossa Excelência evitasse citar o nome das partes e algum fato que venha a comprometer o bom andamento de feito dessa natureza, pois não? Correto. Em mesa, né, Excelência? Em mesa. Então, Vossa Excelência dispõe a partir de agora de 10 minutos. Bom dia, Excelência. Na presença do desembargador, do juiz convocado, Ricardo Tinoco, a quem cumprimento a todos os demais desembargadores, né, os servidores e os colegas aí presentes. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de que fosse não computado o tempo, apenas para registro da indignação com relação à morte da colega, né, da qual tomei conhecimento agora na abertura dos trabalhos, e me confraternizar com a família e dizer que é um absurdo que nós, advogados, ainda estejamos passando por tais situações, né? E não podemos aceitar e admitir que o mundo da advocacia seja colocado em risco e ameaçado com tamanha brutalidade, enfim. Seria esse apenas para registro e cumprimentá-lo, presidente, pelo aniversário. Doutores, trata-se de um habeas corpus, no qual o paciente encontra-se recluso na comarca de Uberlândia, em virtude de um mandado de prisão, né, uma ordem judicial de prisão, face ao trânsito julgado da sentença, que se deu perante este tribunal, em razões de recurso, onde o paciente foi condenado pela prática do artigo 217-A. Excelência, foram aventados por mim na petição
a ocorrência de 3 nulidades processuais, né, as quais seriam matéria de revisão criminal, mas o habeas corpus é perfeitamente possível nessa ocasião, por se tratar de matéria também apresentada em revisão criminal, podendo ser plenamente julgado. A razão do emprego, Excelência, que macula o presente processo, se dá nas tentativas de intimações do paciente. No primeiro momento, intimado da sentença penal condenatória, o réu estava solto, né? E foi determinada a intimação pessoal do réu. Em outro momento, ainda em sede do processo singular, foi determinado que o réu também fosse intimado pessoalmente da renúncia do advogado de defesa, oportunizando ao mesmo a nomeação e constituição de novo defensor. Num terceiro momento, e que a gente coloca como superadas as nulidades que foram aventadas, se diz que, com respeito especificamente à defesa, né, as razões de apelações que foram apresentadas pela eminente defensora pública e que nos causa indignação com a forma e os motivos apresentados pela defensora, que num primeiro momento desconhece o processo, não teve acesso ao mesmo, e foi oportunizada a apresentar a defesa do réu. Não se teve o cuidado, e peço vênia, para que não seja entendido pela defensoria como uma afronta, mas a defensora não teve o cuidado de analisar o processo, de ver as nulidades que ali estavam latentes, e não se predispôs a ouvir, inclusive, as alegações finais feitas pelo advogado, nos quais foram aventadas várias questões processuais que gerariam, inclusive, um decreto absolutório, né? Por razões que foram apresentadas pelo colega na época de alegações finais, mas a defensora pública se ateve tão somente a tratar das razões de apelação nas dosimetria aplicada pela juíza singular, o que demonstra uma fragilidade na defesa técnica apresentada, insuficiente razões fáticas de apelação face à gravidade do delito, que demandam um estudo bem pormenorizado dos autos e que deveriam ter sido elencados nas razões de apelações todas as fundamentações que foram apresentadas nas alegações finais. Ressalto que, se não faz as alegações finais nenhuma referência às questões processuais, não se pode aventar em apelação. No entanto, o que se coloca é que foram aventadas situações processuais que sequer foram aventadas em apelação. Isso demonstra uma insuficiência técnica da defesa, gera um prejuízo enorme ao paciente. Eu fiz aqui um esboço da minha sustentação oral, mas confesso que a notícia da morte da paciente deixa a gente abalado, e eu não vou fazer a leitura desse trabalho que eu fiz, mas bem sucinto, desembargador, juiz Ricardo Tinoco, Vossa Excelência, ao denegar a liminar, alega que não há nenhuma constrição, nenhum motivo para se dar liminar por prejuízo ao réu, né? Porém, há de se destacar que o maior prejuízo ao réu é perder a sua liberdade, que é o bem maior tutelado pelo direito penal. Encontra-se preso hoje em razão de uma sentença penal condenatória que, a nosso ver, não condiz com o que foi apresentado em alegações finais pela defesa do paciente, né? Não foram aventadas pela defensora pública. Está se tolhindo o direito do réu de se defender, né? Contrariando a ampla defesa do mesmo, contrariando o devido processo legal,
enfim, inúmeras nulidades que estão aí presentes, e as quais a primeira dela, a intimação do pessoal da sentença. Houve-se tentativas de fazê-lo, mas não fizeram, não foi o réu intimado pessoalmente, né? Apesar da defensoria, da oficial de justiça ter certificado nos autos que houve sim a intimação do réu, porque o réu foi contactado por um telefone através do WhatsApp. Certifica-se o telefone com DDD 75, e é do estado da Bahia. O réu hoje mora e reside em Uberlândia, foi certificado pela própria oficial de justiça, o DDD 34. Contrariando o entendimento do nobre relator Ricardo Tinoco, que coloca que a defesa não fez juntar aos autos nenhum documento questionando essa questão do telefone, está juntado na nossa petição inicial o ID do telefone do réu, o número do telefone do réu, enfim, juntei a comprovante de endereço na comarca de Uberlândia, em Minas Gerais, contrariando o que foi colocado, certificado pela oficial de justiça, né? E que, se fosse aventado a possibilidade de estarem os atos praticados por ela, né, de intimação do paciente como válidos, se assim entenderem, Vossa Excelência, mas esse ato está eivado, pois ele não acompanhou a determinação do STJ, que coloca que, para que se dê validade a uma intimação, ao ato judicial de intimação pessoal do acusado, ainda que se tenha, doutor relator, a desobrigação de se fazer pessoal em virtude de réu. O tempo está esgotando, senhor. Como? Você dispõe de menos de 1 minuto. Né, sim, em virtude de poder ser feita através do advogado, mas há que se fazer um registro. A sentença, através da sua certidão de publicação de relação, folhas 12 do ID 6519-590, está em nome de réu diverso ao paciente. Não é o réu, é outro nome, João Davi Júnior. Ou seja, o advogado foi intimado de uma sentença de outro réu. Já começa por aí. A certidão do oficial de justiça não está de acordo com as determinações do STJ. Então, são nulidades que estão latentes e que devem ser observadas por esse tribunal para que seja feita a justiça. Obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu estive bastante atento às pontuações lançadas pelo nobre advogado da tribuna, em razão do que eu, desde já, quero parabenizá-lo pelo esforço, pela empreitada técnica que desenvolveu, o que deve ser reconhecido por este órgão julgador, para o fim de prover a defesa que assiste ao interesse de seu constituinte. E exatamente em razão dessas bem lançadas pontuações é que me parece ser necessário, parte dessa relatoria, enfrentar, na medida que assim seja possível, de forma concisa, essas teses que deram escoro ao pedido formulado em sede de HC. Basicamente, o que assiste ao interesse do paciente, por força da sustentação que ora acabamos de ouvir, é a alegação de que foram perpetrados, foram produzidos atos processuais, né? Foram levados a efeito atos que padecem da ausência de validade processual, sobretudo porque teria ocorrido nulidade quanto ao ato de comunicação processual, especificamente a intimação, que deveria, no dizer do causídico, ser feita pessoalmente em favor do paciente do ora HC. Eu digo aqui na parte que interessa,
do voto, e peço a atenção de Vossas Excelências, que extrai-se dos autos que durante todo o iter processual o réu foi devidamente intimado de diversos atos, bem como buscou manter o endereço residencial atualizado. Contudo, após a prolação da sentença, o advogado constituído nos autos interpôs o recurso de apelo e logo em seguida apresentou a renúncia ao mandato, que inclusive foi assinado pelo paciente. E aqui um breve parêntese para demonstrar logo de começo que a interposição do recurso de apelo já escoima, já afasta a primeira eventual alegação de prejuízo em desfavor do paciente, porquanto houve a apresentação da irresignação recursal em favor exatamente daquele que teria sofrido o juízo condenatório em face da sentença proferida em primeiro grau. E dou sequência. Ato contínuo foi diligenciada a efetivação da intimação ao réu para que tomasse ciência do decreto condenatório e, frise-se, constituísse novo causídico. Entretanto, o ora paciente não foi localizado no endereço indicado e registrado nos autos, ocasião em que, por meio de contato telefônico, via aplicativo WhatsApp, foi realizada a intimação por meio de número telefônico que teria sido repassado, e aí toda a atenção, é bom que se apresente, realce essa colocação, repassado pela própria irmã do paciente. Talvez, o que é natural e compreensível, esse aspecto tenha sido olvidado quando da sustentação oral realizada pelo nobre advogado. E dou sequência. Em seguida foram aos autos remetidos ao Tribunal de Justiça, ocasião em que, com fulcro no artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, foi determinada a intimação do paciente para que apresentasse as razões recursais, deixando transcorrer o prazo in nobis. Aqui frise-se que, oficialmente, por força da informação partida da irmã do paciente, para todos os efeitos, o juízo entendeu que a intimação teria sido dirigida para o endereço adequado. Ora, afinal de contas, a informação que se obteve foi fidedigna. Então, em razão disso, como suscitar a possibilidade de ter ocorrido desídia, de ter ocorrido negligência com relação à realização do ato intimatório? Então, esse transcurso do prazo in nobis não se deu sem que antes se tivesse o devido cuidado com relação ao endereçamento da intimação pela via própria. E aí, em conclusão, eu digo, pelo que foi determinada a intimação pessoal dele, que também foi infrutífera por não ter sido localizado, razão pela qual os autos foram enviados à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Então, senhor presidente, é bom que reste claro todo o esforço que foi realizado para que as intimações se dessem de forma regular. O fato do paciente não ter sido encontrado não evitou que o juízo diligenciasse no sentido de buscar por outras vias que o mesmo fosse encontrado e que a intimação fosse realizada. Tanto é verdade que, inocorrendo a apresentação das razões recursais, os autos foram enviados à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, a qual requereu em síntese a reforma da dosimetria da pena. E, nesse particular, a alegação também partida da defesa de que o agir defensivo levado a cabo pela Defensoria não foi dotado de suficiência, não pode ser estendido, não pode ser alargado ao ponto de se reconhecer a nulidade. Ora, se a cada defesa, não diria precária do ponto de vista daquilo que obrigatoriamente ela deve conter, mas se a cada defesa em que se verifique uma articulação, uma argumentação não tão substanciosa, o juízo for buscar reparar essa deficiência, ampliando oportunidades de manifestação, outro princípio será quebrado, que será exatamente o da isonomia, da igualdade no tratamento entre as partes em litígio. No caso, o titular da ação penal, o Ministério Público, e aquele que está em juízo se defendendo. Então, em conclusão, senhor presidente, eu digo aqui, em sequência,
que, conforme relatado, alega a defesa que, em razão do paciente não ter sido intimado pessoalmente da sentença, bem como por não ter sido cientificado da renúncia do causídio constituído, seu direito constitucional à plenitude de defesa foi cerceado, e por isso deve ser reconhecida a nulidade da certidão de trânsito em julgado, sendo reaberto o prazo recursal. Contudo, observa-se que o réu manteve solto durante todo o iter processual, razão pela qual, em que pese o magistrado tenha determinado a sua intimação pessoal, não era indispensável para o procedimento do feito esse ato, pois que, tratando-se de réu solto, basta a intimação do advogado constituído. Então, só em complementação é dizer, claro, se o juiz determinou a realização da intimação pessoal, assim o fez pelo cuidado, pelo zelo, pelo interesse de bem levar a efeito a comunicação, mas não era compulsoriamente obrigado a esse ato. Tanto é que o artigo 392 do CPP, como é da sabência geral, é preciso dizer que a intimação da sentença será feita, no seu inciso 2, ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou sendo afiançável a infração tiver prestado fiança. É o caso, ou seja, é permitido que se faça por meio do defensor, como bem ressalta o inciso 2º, ora referenciado. Ademais, quanto à ciência da renúncia do advogado constituído, importa destacar que o próprio paciente assinou o termo de renúncia, conforme se verifica na petição aqui identificada, bem como foi intimado eletronicamente pelo aplicativo WhatsApp, o que, aliás, a jurisprudência já tem como certa a validade desse ato. Frisa-se ainda que a certidão emitida pelo oficial de justiça, de que o paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória pelo aplicativo WhatsApp, goza de fé pública e presunção de veracidade, não sendo apresentado pelo impetrante qualquer prova para desconstituí-la. Então, em conclusão, tenho como inexistente a nulidade a ser reconhecida, razão pela qual não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. É como voto, senhor presidente. Pois não, senhor. Também já tinha lançado o voto nesse sentido e mantém a posição acompanhando Vossa Excelência. Bado Glauber. Não divido, senhor presidente. Então, proclamo que a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade em sintonia com o parecer da 6ª PJ. Doutor Armando, muito obrigado, Excelência, pela presença. Presença à distância, né? Presidente, Pois não? pela ordem. Pois não, Excelência? Apenas para se constar um registro e com relação ao que foi alegado pelo voto relator, contrariamente aos seus fundamentos que foram colocados pelo mesmo, existe sim nos autos as razões comprobatórias apresentadas pela defesa que não estão de acordo com o que determina a lei a intimação pelo WhatsApp. Apesar de ser válida e não se estar positivada, o STJ, na condição de órgão regulador das leis federais, validou o ato desde que cumpridas as exigências de comprovação de que aquela pessoa que se dirige à intimação, à citação, ou assim, a pessoa que se dirige ao ato judicial, seja comprovadamente nos autos demonstrado que é a pessoa que se dirigia ao ato. No caso, deveria-se ter, de acordo com a resolução e a normativa do STJ, a apresentação da foto, a apresentação de documento, condições que validem o ato da oficial de justiça. Ou, portanto, a nulidade está latente nos autos, o processo está de acordo com a categoria da árvore envenenada, deivado de vício e deve ser... Pois, Excelência, essa matéria foi enfrentada pelo eminente relator e caberá, se Vossa Excelência assim entender, num recurso adequado, mas no momento não fica plausível, com certeza, ok? Excelência, eu entendo o posicionamento do Vossa Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência e muito obrigado pela presença. Já fiz a proclamação. O seguinte é o 26 da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco. É uma apelação criminal 080 2063 79/2021. Vários apelantes. E eu vou fazer referência em particular ao apelante Geadson Lucas de Araújo, através do doutor advogado Augusto Isaac Souza de Andrade, que é quem está pleiteando sustentação oral, não é isso, Ana? O processo está em mesa, Excelência? Em mesa. Doutor Augusto está nos ouvindo?
Sim, Excelência, bom dia. Pronto, o relator já anunciou que o processo está em mesa. Bom dia, Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, de até 15 minutos. Serei breve, Excelência. Pois não. Libera a Câmara, viu? Por favor, Excelência. Liga a sua Câmara. Ligar a Câmara. Pois não, pode prosseguir. Pronto. Tá. Obrigado. Bom dia, nobre presidente, excelentíssimo relator, demais doutos embargadores e juiz convocado, a nobre representante, digníssima senhora subprocuradora-geral de Justiça. O presente caso trata-se de recurso de apelação criminal em razão da condenação contra o apelante Jeanson Lucas de Araújo, a qual foi condenado pela prática dos crimes contidos no artigo 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, além da condenação pelo artigo 297, na forma do artigo 70 do Código Penal. Todavia, inconformado com o apelante, maneja o presente recurso, vindo a solicitar a revisão do decreto condenatório, baseado em argumentos fundamentais para a Justiça, da ilegalidade da operação policial. Primeiramente, destacamos a ilegalidade da operação policial. A nossa Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio e a necessidade de ordem judicial para sua violação. No caso em tela, tais preceitos foram desrespeitados, configurando uma violação de direitos fundamentais do apelante. Os policiais, em nenhum momento, receberam autorização do apelante ou de quem quer que seja para adentrarem a residência ou permanecer dentro dela. Não existem provas a qual a polícia ou o Ministério Público tenha anexado ao processo que dão contas, da autorização concedida pelo apelante. A condenação está baseada tão somente numa hipótese de existência de droga dentro do veículo a qual o apelante se encontrava. O apelante ele foi preso na frente do condomínio a qual ora residia, e supostamente a polícia informou que teria droga dentro do veículo. Fato que deve ser chamar a atenção, a ocorrência de que a droga que realmente existia dentro da residência do apelante, ela estava embalada de uma determinada forma, ou seja, era uma embalagem marrom traçada no meio com a fita verde. Todavia, a droga que foi encontrada dentro do veículo, ela estava embalada de papel filme, ou seja, fato bem controverso nessa situação, já que a droga que estava lá dentro da residência seria uma, e a droga que foi encontrada no veículo do apelante seria outra, Então, baseado nessa situação da possível existência, de droga dentro do veículo, foi que a polícia adentrou a residência do apelante, Outra situação também é que a condenação ela está baseada em vários momentos em depoimentos dos policiais, A Corte Superior, ou seja, o Tribunal Superior de Justiça, principalmente na figura do nobre e digníssimo ministro Dr. Ribeiro Dantas, ele fala que a questão do que os policiais falam, ou seja, as palavras dos policiais não devem ser levadas a 100%, como prova cabal que possa realizar uma condenação, devendo sopesar todas as demais provas. Então, mediante isso, a defesa de Jeanson, vem pedir que o decreto sentencial ele seja reformado,
para decretar a ilegalidade da prisão, a ilegalidade da operação policial, ensejando assim o cancelamento de todo o decreto sentencial. Esses são os termos da apelação que nós fazemos em relação a Jeanson Lucas de Araújo. Obrigado. Pois não, excelente. Uma palavra ao relator. Senhor presidente, eu vou ficar distrito ao que foi objeto de sustentação. O voto é muito longo, inclusive porque se trata de apelação criminal envolvendo o exame de mais de uma conduta alusiva a mais de um apelante. Então, eu vou ficar distrito exatamente à matéria que foi trazida à tribuna, por força do exercício da sustentação feita em favor de Jeanson Lucas. O que consegue se extrair da resignação manifestada há pouco diz respeito ao fato, inicialmente, de que a apreensão do material, assim qualificado como entorpecentes, não seria suficiente para, a um primeiro lance de olhar, constituir um juízo definitivo sobre a materialidade delitiva. Esse é o primeiro ponto que eu consegui, com algum esforço, extrair da sustentação do nobre causídico. Inclusive com referência ao fato de que a droga que se encontrava embalada no interior, situada no interior do veículo, assim estava envolvida num papel de uma determinada cor, um determinado tipo, já que foi encontrada por ocasião do ingresso dos policiais em sua residência, estava embalada com outro tipo de papel, enfim, de plástico. E isso seria, a juízo da defesa, traria um estado de dúvida que não autorizaria compreender-se que a conduta ali, objeto de investigação, poderia tipificar a espécie delitiva que terminou logrando a persecução criminal em juízo. A mim, particularmente, interessa compreender se o veículo onde se encontrava a droga, assim como a residência, o domicílio, pertenciam exatamente à pessoa do apelante. E não se essas drogas estavam sendo embaladas dessa ou daquela outra maneira. Exigir que haja uma uniformidade quanto à forma de acondicionar a droga para se compreender se há ou não materialidade me parece um certo excesso. Se assim fosse, dificilmente teríamos condições de compreender que delitos dessa natureza poderiam ser consumados. Então, com a devida vênia, com o devido respeito, eu entendo que essa sustentação realizada pelo advogado não logra desconstituir o caráter de materialidade necessário à identificação do crime ora posto em exame. Por outro turno, a tentativa de dizer que as afirmações partidas dos policiais não denotam suficiência, ainda que em sede investigativa ou investigatória, para subsidiar a eventual proposição de denúncia e, reitere-se, persecução criminal em juízo, inclusive com a citação de posição partida do STJ em referência a julgados da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, dizendo-se que não se pode levar 100%, foi assim que eu ouvi, 100% como fidedignas essas afirmações. Esse tipo de colocação encontra objeção nos próprios fundamentos que eu estou trazendo no voto, porque evidentemente que a palavra dos policiais deve sim merecer juízo de fidedignidade, por uma razão muito simples, porque não é de hoje que se sabe que a palavra do agente público, ela goza de presunção de veracidade. Agora, é claro, essa referência ao percentual de 100% encontra rechaço pelas razões aqui contidas no voto, porque, na verdade, não foi só com base na palavra dos policiais que se
concluiu pela presença, na época, então, de indícios de materialidade e também de autoria. Então, senhor presidente, esses 2 pontos que foram postos como pontos cardeais da tese lançada da tribuna são aqui repelidos pelas razões que eu estou aqui resumidamente a expor e, portanto, com referência ao constituinte do advogado que fez uso da defesa oral, eu estou a concluir, como está aqui lançado na parte final do voto, já caminhando para o fim, eu estou a concluir pela sua culpabilidade, né, mantendo, portanto, como está aqui na sentença, o decreto condenatório e apenas com relação a dosimetria, eu digo aqui que faz-se necessária, porque a emenda realmente é bem extensa, vou procurar exatamente a parte. Eu digo, quanto ao delito do artigo 297 caput, o pleito absolutório formulado por Anderson Lucas, no que diz respeito apenas ao 297 caput, eu estou acolhendo a pretensão, embora isso não tenha sido objeto de análise aí da tribuna, quanto a esse especificamente, não se afigura demonstrada a autoria. Então, nesse sentido que eu estou a concluir, o voto foi disponibilizado a vossas excelências. Eu digo aqui em conclusão da emenda, recurso de Anderson Lucas parcialmente conhecido e parcialmente provido, e recursos de Alisson Alexandre, Jefferson Rai, e Jefferson Bruno, conhecidos e parcialmente providos. O acolhimento se dá exclusivamente com referência a esse dispositivo, esse artigo, o 297 caput, do Código Penal. É como voto, senhor presidente. Enquanto o revisor mantenha o voto acompanhando Vossa Excelência, consulto do desembargador Glauber Rego. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, proclamo que o recurso foi provido, os recursos foram providos parcialmente, né? Em sintonia com a segunda PJ. Doutor advogado, muito obrigado pela participação no trabalho. Bom dia. Passaremos agora ao julgamento em bloco. O 23, desembargador Glauber Rego, e o 44, há um pedido de parecer oral, não é isso, excelência? Isso, presidente. A doutora Daci já foi passado para a sua excelência. Eu digo uma coisa assim, não sei se vão aceitar hoje. Eu li os votos dos pareceres que já participaram para mim ontem e eu estou concordando com todos os pareceres. Pronto, então. Perfeito. Perfeito, melhor ainda, excelência. Entendeu? Eu sempre faço em bloco também. Em bloco também. Pronto. Desembargador Glauber. Eu ratifico os votos já disponibilizados, senhor presidente. Eu, da mesma forma, doutor Ricardo Tinoco. Eu também, senhor presidente, ratifico. Lá no meu também. Ok. Obrigada. O número 4, desembargador Glauber, habeas corpus, da minha relatoria, falta o voto de Vossa Excelência, por favor. Pois não, senhor presidente, já o faço. Doutor Ricardo também, no 4. Eu vou comentar. Tá bom, né? É da minha relatoria. Estelionato, não é isso, senhor presidente? Isso. Eu sei. Acompanho Vossa Excelência. Eu também acompanho. Número 4, da ordem conhecida e denegada a unanimidade. O 5, faltam ambos, né? Já estão votados. O 5 também está votado já? Pronto. Então, nos demais, da minha relatoria, desembargador Glauber, alguma divergência, alguma anotação? Nenhuma, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também não, senhor presidente. Então, votos mantidos a unanimidade. Da relatoria do desembargador Glauber Rego. Os que teriam o opinamento oral já foram feitos. Senhor presidente, eu destaco apenas, embora já tenha sido concluída a votação virtual aí, no 47, no caso que chamou a atenção, 47. tem medidas protetivas, né, em relação ao filho. Mas aí eu estou aqui concedendo parcialmente a ordem
tão somente para que as medidas permaneçam por 90 dias e nesse espaço a convivência familiar, a visita do pai ao filho, o contato, ele seja assistido, seja supervisionado em finais de semana alternados durante esses 90 dias por uma pessoa que seja destacada pelo magistrado de primeiro grau. E nesse período seja feito um estudo, né, psicossocial lá, para que as medidas sejam reavaliadas se são necessárias aí para a sua continuidade e até mesmo se é possível ter o alongamento dessa convivência. É um caso bem particular. E bem interessante. Mas... Só um comentário rápido, Pedro. Me chamou muita atenção esse caso e eu queria, de público, louvar a preocupação do desembargador Glauber, porque me pareceu muito parecida a hipótese com o que ocorre no processo civil. Parece mais um processo de natureza estrutural, em que o juiz se sente, o magistrado se sente levado a construir um modo próprio de fazer com que aquele direito seja realizado, seja observado, ainda que às vezes fora um pouco do que a tradição comanda. Exatamente. Essa sensibilidade de se perceber a necessidade de, no caso concreto, buscar uma solução sem retirar do pai contato com o filho, né? Então, exato. Quero aqui, de público, reconhecer o valor da construção feita pelo desembargador Glauber. Muito inteligente, por sinal. No demais, eu acompanho o voto já lançado, Vossa Excelência também. Com relação aos votos de Vossa Excelência, alguma anotação? Também eu mantenho o voto, desembargador Glauber. Também, senhor presidente, ratifico. Então, todos mantidos nos termos do voto dos relatores. Não havendo mais processo em mesa, eu anuncio que a próxima sessão ocorrerá no dia 8 de fevereiro. Ordinariamente, né? Quinta-feira, às 8 horas. Senhor presidente, eu estou aqui já aí alertando os pais preocupados aqui, a sessão depois do carnaval, dia 19, logo na sequência, já temos aí 156 processos. E na outra 150. Pois é. Na sequência pode aparecer mais, né? Se de repente aí. Todos os HCs das últimas semanas. Deve ir para essa da quinta-feira, né? Logo depois do carnaval. Pois é. Nós não estaremos preparados. Vai chegar a 200 aí, viu? Com a graça de Deus. Bom, então, eu não havendo mais nenhum debate, eu declaro encerrada a sessão. A nossa próxima, dia 8 de fevereiro, às 15 horas. Agradeço a Deus pela proteção dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.